Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, a partir do versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos que já sofrera. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo algum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não solta da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Oremos, Pai, te louvamos nessa noite pela oportunidade de adorar o seu nome, celebrar a Ti. Fala a sua noiva que está reunida, os irmãos e irmãs que nos acompanham, ó Deus, pela internet, por motivo de força maior não puderam estar aqui. Abençoa, coordena, Senhor, que cada coração saia convicto que o Senhor falou a cada um de nós e saímos abençoados por causa da sua presença. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar, meu irmão, em nome de Jesus. Nessa noite eu tenho como propósito falar sobre a maravilhosa presença de Jesus. A maravilhosa presença de Jesus. Nós sabemos que o ministério de Cristo começou por volta de 30 anos de idade. Ele já começou um homem maduro, 30 anos. Mas foi da vontade de Deus que ele começasse com essa idade. Então ele passou 30 anos no anonimato, cuidando do seu pai, da sua mãe, auxiliando o seu pai como carpinteiro, como nos disse Marcos no seu Evangelho, capítulo 6. E depois dos 30 anos, ele deu início ao seu ministério, logo após ter sido batizado por João Batista. Uma voz do céu disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Logo após a confirmação do seu pai, do início do seu ministério diante de Deus, diante dos homens, do próprio profeta João Batista, que preparou o caminho do Senhor, Cristo deu início. Então esse anonimato de 30 anos, ele conseguiu guardar com excelência. O Filho de Deus encarnado, irmãos, passar 30 anos e ninguém perceber que ele estava ali, era realmente, ele queria ficar no anonimato. Mas quando ele deu início, quando ele passou a se revelar como Filho de Deus, aí não teve como conter, meus irmãos, que Deus estava entre nós, que um galileu diferente estava andando naquela redondeza, e que a maneira que ele ensinava, os feitos que ele fazia, não ia impactar apenas Jerusalém, ou Samaria, ou a Judeia, mas o mundo um dia ia saber que o Filho de Deus esteve entre nós. Então, quando Deus resolveu falar, quando Cristo resolveu iniciar o seu ministério, ele saiu transformando homens e mulheres de dentro para fora, fazendo sinais, prodígios e maravilhas que nunca se viram. Só, meus irmãos, que as perseguições deram início, as calúnias deram início, mas tudo fazia parte dos planos do Senhor. Então, meus irmãos, quando Cristo começou a participar das sinagogas, a pregar nas sinagogas, as sinagogas ensinavam a palavra, tinha um momento de cultuar, tinha um momento de recolher oferta, mas o que mudou especificamente nessa história foi a presença bendita de Jesus. O líder dessa sinagoga já deve ter coordenado esse culto muitas vezes, administrava essa sinagoga muitos anos. A mulher que andava encurvada, nem se fala. Você acha que essa foi a única vez que ela esteve na sinagoga? É dos judeus todo sábado estar
nas sinagogas aprendendo. Então o que mudou nessa história foi a presença maravilhosa de Jesus. E quando ele resolveu mostrar os seus feitos, mostrar a sua bondade na vida dessa mulher, aí nós temos o desdobramento da história. Porque nós sabemos, irmãos, que o propósito de Jesus ter se revelado foi abençoar-nos, foi nos salvar, foi produzir libertação. E sem dúvida, nós temos a convicção que podemos ser salvos por causa da pessoa bendita de Jesus. Se você com a sua Bíblia aberta puder acompanhar conosco, como foi que a presença de Jesus se manifestou nessa história em específico e o que nós podemos aprender nesta passagem. Primeiro, está aí no versículo de número 11. Cristo revelou os efeitos que Satanás pode fazer na vida de uma pessoa. No início do versículo 11, em Lucas 13, está escrito assim: e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Lembrando, meus irmãos, que nós só sabemos do versículo 11 por causa do versículo 16. Ninguém sabia disso. Aquela mulher estava encurvada há 18 anos, podia se atribuir a qualquer coisa, nasceu, ou então pegou uma doença, uma enfermidade, alguma coisa fez com que ela ficasse assim. Isso é uma visão humana da vida. Só que Cristo, quando viu que ela estava encurvada, sabia que aquela enfermidade era por causa de Satanás. E a palavra que Jesus usa não é nem tanto enfermidade. Jesus diz, ela era uma cativa, ela era uma prisioneira de Satanás. Isso mostra-nos que Satanás faz isso mesmo, aprisiona as pessoas em algumas enfermidades. Eu não estou dizendo, irmãos, que toda enfermidade é de Satanás, porque o único caso que temos que Jesus expulsou um demônio e a pessoa foi curada é esse. Mas o ponto aqui é, existem enfermidades que é de Satanás mesmo, viu? Existem esses aprisionamentos por parte de Satanás que faz com que você se encurve, tenha a doença que for. Mas quem está revelando isso é Jesus. Ninguém sabia disso. Ninguém tinha noção de que Satanás podia fazer esse feito de maneira tão negativa na vida de uma pessoa. Como se não bastasse essa enfermidade de estar encurvada, continuando o versículo 11, o texto diz o tempo. O texto diz assim, já havia 18 anos que ela andava encurvada. Meus irmãos, um aprisionamento de Satanás, uma enfermidade que Satanás colocou por 18 anos, né? Não é pouco tempo que essa mulher andava olhando sempre para baixo. E o texto tem um agravante, no final do versículo 11, ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. O que Lucas está passando para nós é que tentaram ajudar essa mulher. Olha, vamos ver se nós damos um jeitinho aqui, ela está encurvada, vamos tentar ajudá-la a colocar de pé, ver se ela fica reta. O que tiver ao nosso alcance a gente faz, mas Lucas diz que ela não podia se endireitar. Porque, meus irmãos, aqui não era questão de medicamento, aqui não era questão de aconselhamento, aqui era uma questão de libertação. E naquela sinagoga, ninguém podia ajudar aquela mulher, a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. Ninguém podia reverter aquela situação, ninguém nem identificou que era a enfermidade de Satanás. Só que, quem revelou que o diabo estava ali, foi Jesus. Mas quem revelou o poder de curar, de salvar, foi também a presença bendita de Jesus. Deus não tem a pretensão, meus irmãos, de revelar os feitos de Satanás para que nós o admiremos, para que nós fiquemos espantados com o que Satanás fez ou deixou de fazer. Quando Deus mostra uma obra de Satanás para a sua igreja, é porque ela tem o dever de desfazer as obras de Satanás, porque a igreja do Senhor tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Não compete a nós admirarmos quem está escravo, compete a nós, com autoridade, com a presença bendita de Jesus, libertar em nome de Jesus. Então a história mostra-nos a escravidão dela, mas a história também mostra-nos a libertação desta mulher. Continuando a passagem, no segundo momento, logo depois que ele mostrou que era Satanás na vida da mulher, ele vai mostrar o seu poder e graça para com esta mulher. No versículo 12, Jesus viu aquela mulher e chamou. O texto diz, ao vê-la, Jesus chamou. Ele disse, mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se
endireitou, glória a Deus. Meus irmãos, 12 anos cativa, 12 anos andando encurvada, a gente pode dizer assim, nossa, que poder de escravidão, não é? Que poder de escravidão o quê? Poder tem Jesus, que em fração de segundos, uma mulher escrava há 18 anos, ficou reta, perfeita, curada e liberta. Cristo é que tem toda a autoridade dos céus e na terra. O diabo trabalha, ele atua, até enquanto o poder de Deus não se manifesta. Porque quando se manifesta, tem cura, tem libertação, tem perdão para cada um de nós. Então não se admire dos feitos de Satanás, dai glória a Deus pelo poder do seu Deus que liberta, do seu Deus que cura e do seu Deus que limita as obras de Satanás na minha vida e na sua. O diabo pode querer amedrontar-nos, seja com a enfermidade que for, seja com a perseguição que for, mas nada pode parar a obra da igreja do Senhor, nada para, é povo santo sobre a terra, e o poder que está sobre nós, meus irmãos, nada detém o avanço, a eficácia, a militância e a vitória da igreja, porque ela tem Jesus como capitão. A sinagoga podia ter sido só um sábado aqui, é só mais um culto, é só mais um momento de aprendizado, mas o que mudou foi a presença bendita de Jesus. O que mudou foi isso. O texto fala-nos que Jesus viu essa mulher. O texto fala que Jesus colocou a mão sobre aquela mulher e liberta de maneira imediata. Meus irmãos, que poder extraordinário, não é? 18 anos andando encurvada, e um toque e uma ordem, e ela fica de pé. Meus irmãos, quanto de nós também não estarmos encurvados por causa do pecado? Quanto de nós não estarmos cegos, escravos de Satanás, com os nossos vícios, longe de Deus, e nós sabíamos que eram escravos, mas não tínhamos como sair dessa. Essa mulher não podia endireitar a si mesma, mas veio o auxílio de Deus, veio a resposta de Deus à raça humana, e nós podemos ver, glória a Deus, nós podemos andar agora, glorificar a Deus, e ser liberto, e dentro de nós, ter o maior poder da terra, que é o Espírito Santo. Não é maravilhoso isso? Eu lá sei qual foi o tempo que você passou escravo de Satanás, longe de Deus. Eu glorifico a Deus porque você está liberto. Eu glorifico a Deus que você tem o Espírito Santo dentro de você. Eu glorifico a Deus que você é uma outra pessoa. Porque aonde existe, aonde tem a presença de Jesus, tem que haver mudança. Tem que ter mudança, rapaz, na maneira de pensar, de trilhar, de negociar, de se relacionar, de amar. Tudo muda. Se está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas só é possível se você está em Cristo. Se você não está, a vida permanece a mesma. Essa mulher, por causa de Jesus, teve a sua vida completamente mudada. E o texto diz, meus irmãos, no final do versículo 13, assim: e ela dava glória a Deus. Você já glorificou a Deus pela libertação que você teve? Você já glorificou a Deus de onde Ele tirou, de onde você está agora, cantando para Jesus, celebrando a Jesus? Um homem e uma mulher livre do poder das trevas e com Cristo como seu Senhor e Salvador. É claro, meus irmãos, que resta-nos apenas dar glória a Deus por tudo o que Ele fez por nós. Agora preste atenção que a passagem continua. Enquanto essa mulher dava glória a Deus, Satanás bateu em retirada. Ao líder da sinagoga vai achar ruim o negócio. Se você continuar, eu estou falando que a presença de Jesus é maravilhosa, mas ela revela. Ela revelou os efeitos de Satanás na vida de uma mulher. A presença de Jesus revelou o poder que ele tem sobre as trevas, libertando aquela mulher imediatamente. Mas a presença de Jesus também revela os religiosos. Vamos continuar a passagem? Continuando, né? O versículo 14, está escrito assim: o chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus dava uma surra na mulher no dia de sábado. É assim, meu irmão? Pelo amor de Deus. Mas qualquer um não ficaria indignado, não.
Mas rapaz, olha aí, Jesus batendo na mulher, meu Deus, logo em dia de sábado. Mas não está assim a passagem, não é? A passagem está dizendo que esse homem ficou indignado, algumas traduções têm revoltado, porque Jesus curou no sábado. Aí eu pergunto, se isso não é uma religiosidade desgraçada, o que é, hein? Aquela mulher veio sábado após sábado, aleijada, andando, olhando para o chão, né? Sábado após sábado. Aquele líder da sinagoga provavelmente não sabia nem para que rumo aquela mulher vinha, para onde ia. Mas quando a presença de Jesus se manifestou naquela vida, aí ele se revoltou. Preste atenção, meus irmãos, a sua libertação, a sua paz, a alegria que Jesus produziu em você, não vai produzir no seu vizinho, tá bom? Nem sempre os líderes religiosos vão se contentar com isso. Eles estão perdendo adeptos por causa disso, não é? É o que está sendo mostrado aqui. É que enquanto essa mulher dava glória a Deus, o outro estava querendo dar glória a Satanás. Só pode ser. Mas isso são as marcas de um religioso. O religioso, ele é identificado nessa passagem, revelado por Jesus, porque ele tem uma indignação pela bondade de Deus na vida dos outros. Preste atenção. Ele está indignado por Jesus ter sido bom na vida de outra pessoa. Isso é um religioso. E o texto continua. A religiosidade não para na indignação. Ele vai citar a Bíblia. Preste atenção, meu. Satanás conhece a Bíblia, viu? Continuando a passagem, o texto diz assim. Ele olhou para Jesus, olhou para a multidão e disse: há 6 dias em que se deve trabalhar. O homem aqui é bom de Bíblia, viu? Agora a aplicação dele é satânica. Olha o finalzinho do versículo 14. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Eu identifiquei aqui 3 marcas do religioso nessa passagem. Primeira é a indignação da bondade de Deus na vida dos outros. Segunda é a distorção da palavra de Deus para o seu benefício. Ele está dizendo assim: meu amigo, quem é o líder da sinagoga sou eu. Se eu sou o líder da sinagoga, Deus só pode agir quando eu mandar. Já pensou? Alguém pode dizer assim: pastor, você não está indo longe demais, não? Não, meus irmãos, é só voltar para o texto. No finalzinho do texto, versículo 14, está assim: venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Na mentalidade do líder da sinagoga é assim: olha, Deus só pode curar de segunda a domingo. Mas dia de sábado, Deus não... Pelo amor de Deus, que santa paciência, não é? Mas o problema aqui é que eu disse que a presença de Jesus revela religiosos. Talvez você diga assim: pastor, mas nenhuma dessas marcas aqui não me atinge. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus. Mas preste atenção. Sabe o que é religioso? É aquela pessoa que não consegue dar glória a Deus, que vai para o céu por causa dos feitos de Jesus na cruz. O que nos garante a salvação foi o que Cristo fez. O religioso, ele diz assim: Cristo fez, mas eu tenho que fazer a minha parte. O religioso, ele olha para os seus louvores e diz: Jesus, você está vendo que eu estou louvando, tá bom? O religioso, ele olha para as boas obras que faz e diz: olha, Jesus, eu estou praticando boas obras. Ele não consegue dar glória a Deus pela obediência que tem. Ele olha para as coisas boas e quer atribuir a Ele mesmo. Preste atenção, meus irmãos, nós só somos bons, nós só conseguimos perdoar, amar, nós só conseguimos praticar os mandamentos por causa da presença bendita de Jesus. Se o Espírito Santo não está dentro de nós, nós continuamos escravos de Satanás. O que muda da vida de um homem é a presença bendita de Jesus. Pare de confiar nas coisas boas que você faz. Tudo de bom que nós fazemos é por causa da presença de Jesus em nós. Tira Jesus dessa passagem e me diga o que de bom resta. Tira Jesus de nossa vida e me diga o que de bom resta. Não há nada de bom em nós. Toda bondade que temos, todas as boas obras que fazemos é por causa da presença de Jesus. É Ele em nós, é Ele dentro da sua igreja, é Ele que nos torna pessoas melhores. O religioso não consegue fazer isso. Ele não consegue fazer isso. Todas as coisas boas que ele faz, ele é como um acúmulo de bondade, ou um acúmulo de coisas boas a cobrar a Deus. Você está vendo o que eu estou fazendo, né, Senhor? Agora chegou o dia do pagamento. Isso é um religioso. Só que Jesus, meus irmãos, com a sua presença, para concluir, ele confronta a religiosidade. Ele não fica calado com a religiosidade. Ele tem o que dizer. E o que é que ele diz? No início do versículo 15 de Lucas 13.
Aí Jesus vai dar o nome do pecado. Ele não vai chamar de religiosidade. O que ele diz? Respondeu, porém, o Senhor e disse: hipócritas. Jesus está dizendo que aquele líder ali estava mentindo. Era hipocrisia dele. Era hipocrisia pura. O problema ali não era aquela mulher ter sido curada num sábado. O problema não era esse. O problema é que ele não pôde curar aquela mulher e não podia. Só que Jesus fez. Aí Jesus vai mostrar por que ele está sendo hipócrita. Continuando a passagem, versículo 15. Ele vai dizer assim: cada um de vocês não desprende ou solta da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Aí ele vai dizer no versículo 16: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Jesus está indo aqui do argumento do menor para o maior. Jesus está dizendo assim: espera aí, se dia de jumento a gente solta o jumento, um dia de sábado, perdão, dia de sábado a gente solta o animal, solta para quê? Ele diz: para beber, para comer. Todo o animalzinho vai lá beber dia de sábado. Isso é uma coisa boa que está sendo feita. Aí Jesus diz: espera aí, o líder da sinagoga não tem problema em fazer o bem para animais, para jumento, para bois, mas quando Deus liberta, ele tem problema. E, meus irmãos, essa história tem 2000 anos, mas a hipocrisia continua a mesma. Meus irmãos, eu já vi pessoas revoltadas nas redes sociais porque mataram um cachorro. Pode se revoltar, não tem problema não, viu? Pode se revoltar. Mas, pastor, matar Lulu. Eu pensei que Lulu era alguma coisa boa, mas era um gato. Um gato. Aí eu disse: mas rapaz, que coisa triste, mataram o gato, foi. Mas eu nunca vi essa pessoa expressar tristeza quando alguém é morto de bala, quando um filho de Deus é atropelado, com os cristãos que são mortos lá na Coreia do Norte, com cristãos que são perseguidos todos os dias na China. Não existe revolta igual ou semelhante quando um filho de Deus padece, mas quando Lulu está com fome, aí a bichinha fica revoltada. Sabe o que é isso? Isso é uma hipocrisia. Como é que pode você valorizar tanto os animais e os filhos de Deus libertos e você não pode fazer nada? Nada. De vez em quando nós temos campanhas para ajudar nossos obreiros, temos arrecadações financeiras, temos oferta, temos o dízimo para ajudar a famílias, a minha família sustentada 100% com quem entra na obra. O que eu como, o que eu bebo, o que eu visto, a luzinha que eu acendo. Eu sou obreiro em tempo integral, sou mantido pelos dízimos e ofertas, glória a Deus por isso. Mas tem uns que rejeitam a contribuição de dízimo, rejeitam a contribuição de oferta. Não, pastor, dízimo é para o passado. Mas quando o gato e o Lulu precisa gastar 1.500, você gasta, não é? Não é? Pastor, meu cachorrinho Lulu está com a patinha doente, foi 3.000 para ajeitar a patinha. Aí o pastor disse: irmão, nós temos um alvo aqui para atingir de 400. Oh, meu Deus, de novo esse dinheiro. Isso é hipocrisia desgraçada, meus irmãos. Se preocupa com animais e com bois. Cuide do seu animal, dê o melhor para o seu animal, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Cuida do seu gato com o melhor que você pode, cuida do seu cachorro com o melhor que você pode, mas não se esqueça, a imagem e semelhança de Deus é a raça humana. Não existe mãe de pet, pai de cachorro, mãe de gato. Se você tiver parido, aí tudo bem, você é a mãe desse bicho. Aí tudo bem. Jesus está combatendo a religiosidade, meus irmãos, porque é uma desgraça. O que muda a religiosidade é a presença bendita de Jesus. Cuida, meu irmão, do seu animal, não me interprete mal, cuida. Dê o melhor que você pode. Mas quando for para o reino de Deus, faça mais, faça melhor. Porque você só beneficia do reino de Deus, porque Deus mandou o melhor do céu para a terra, que foi seu próprio filho, morrer numa cruz do Calvário, para nos salvar. Entende? O que mudou nessa história, nessa passagem, foi a presença de Jesus. Para você que nos visita nessa noite, eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei se você está aprisionado pelo mal, mas o que eu garanto é que Jesus Cristo pode libertar você nessa noite.
Ele pode escrever o seu nome no livro da vida, lhe dar uma nova história, fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Mas é preciso que você confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Aonde está a primeira pessoa que deseja vir para Jesus? Essa mulher experimentou o poder de Deus que libertou-a, transformou a sua vida por completo. Ela nunca mais andou encurvada. Agora ela podia andar reta. Preste atenção, Jesus quer que você ande direitinho também. E você pode fazer, crendo em Jesus, aceitando Jesus, experimentando o poder de Deus na sua vida. Aonde está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida a Jesus? Se não tem ninguém, que Deus abençoe e essa palavra surta efeito no seu coração. Amém.